Olá, vamos conversar hoje sobre as Escrituras, pensando numa afirmação de um professor de história famoso, que fala no YouTube. Ele disse, esse professor, ele falou que, em outras palavras, que o avanço do cristianismo depende muito da filosofia grega, e se inspirou na filosofia grega para o avanço. Então eu queria mostrar um pouco do que diz as Escrituras, até aproveitar esse assunto para esclarecer alguma coisa que eu acho interessante pensar no que diz as próprias Escrituras sobre esse tema. Né? Então, quer dizer, o Evangelho de Cristo, ele depende de quê? Né? Ele depende, por exemplo, os líderes, né, nas igrejas, seja evangélica, seja católica, né? Ele precisa fazer um curso de filosofia, precisa fazer um curso de teologia, né? Então, assim, eu responderia que eu não vou dizer que eu seja contra fazer o curso de teologia e filosofia, não vou dizer que eu não sou contra, não vou dizer, mas eu vou dizer que para a pregação do Evangelho e para as comunidades cristãs viver o Evangelho, eles não precisam, tanto a comunidade como a liderança, aqueles que dão ensino, que têm o dom, que a Bíblia fala, de alguns têm o dom para dar o ensino, eles não precisam do curso de teologia e filosofia. Entende? Então, assim, nós vamos pensar nisso aí, nessa nossa conversa, apontando um pouco, falando um pouco da filosofia grega, inclusive pensando nas próprias Escrituras que falam um pouquinho da filosofia, né? Então vamos pensar na Bíblia, o que ela diz, né? Então, aqueles críticos, por não crer, esse professor de história muito famoso, até ateu, ele conhece muito das Escrituras, e ele pensa que os cristãos, alguns famosos, eu não vou citar nomes, usaram muito a teologia e ainda a filosofia grega, realmente foi muito usada. Então eles pensam que tanto uma quanto a outra é necessário para o avanço da igreja. Aí ele faz a crítica, né? Porque a filosofia grega é coisa de homens, né? Embora a teologia seja boa, os estudos, conceitos e tudo mais, a teologia em si, a gente não precisa dela, né? O Evangelho, Deus não precisa de teologia, não precisa de nada disso, nem da filosofia, né? Para pregar o Evangelho de Cristo. Eu vou pegar uma passagem bíblica aqui para início, eu vou falar um pouco da filosofia e das passagens bíblicas que tem a ver. Então, assim, quando a gente olha 1 Coríntios, que foi a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, né, a igreja em Corinto, no capítulo 1, eu vou começar lendo aqui, que é muito interessante, lembrando que Paulo ele tinha formação para os judeus, aquilo que os judeus exigiam, né? Hoje a gente exige formação teológica, né? Para liderança na igreja local, né? Então, assim, embora eu fiz graduação também, mas ajuda em algum conhecimento, mas o conhecimento bíblico mesmo, gente, o Espírito Santo é quem revela. Você vai lendo, e Deus vai falando no coração, né? Vai esclarecendo, né? Então, assim, eu quero incentivar, um dos objetivos de eu falar sobre esse assunto é você ler a sua Bíblia em casa. Leia a sua Bíblia sempre, diariamente, procure ler, que Deus vai te falar. Porque Deus fala é pela sua palavra, e a palavra de Deus é a Bíblia, então por ela Deus fala, né? Então, assim, às vezes alguém fala, puxa vida, você está criticando, então é porque você não fez teologia, embora eu fiz ensino religioso, né? E história, né? Eu diria que não, a questão, eu não diria, eu diria até o contrário, eu diria que Deus usa pessoas que têm um conhecimento secular, inclusive na área teológica, vamos dizer assim, né? Como também usa pessoas que não têm conhecimento secular. Exemplo, Paulo Pedro e João eram os fariseus que tinham conhecimento acadêmico, estavam encantados às vezes com a fala deles, porque viam em Paulo, aliás, em Pedro e João, que eles não frequentaram as sinagogas. É como se não tivesse frequentado a universidade hoje alguém, né? Por outro lado, Paulo fez teologia, né? Na época, o curso era abrangente, pegava mais as leis, né, do Antigo Testamento. Então,
E Paulo, apesar de ter feito, ele dizia que ele considerou tudo, num dos versículos na Bíblia, ele fala que considerou tudo perda por causa de Cristo, né? Então, nós vamos ler o que ele falou, né? Não vamos só falar, né? Então, 1 Coríntios capítulo 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no versículo, a partir do versículo 17, eu vou ler até lá no final, esse capítulo 1. Ele fala assim, olha, me enviou Cristo para, não foi para batizar, foi para aqui, pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule o que? A cruz de Cristo. Então, o evangelho é o que? É a cruz de Cristo. E ele diz mais ainda, fala assim, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E ele vai dizendo, onde está o sábio? Ele pergunta. Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? O inquiridor é essas pessoas que ficam filosofando, discutindo, né? A palavra inquiridor, né? Não tornou Deus louco a sabedoria do mundo, né? Porventura, né? O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, a sabedoria do mundo, o conhecimento acadêmico, não foi suficiente para que o homem conhecesse a Deus. Tanto é que os fariseus recusavam Jesus. Basta você ler os evangelhos. Quando você lê os evangelhos, você vê os fariseus recusando a Cristo o tempo todo, né? Outra coisa, né? Judeus pedem sinais, gregos buscam sabedoria. Está no versículo 22 desse capítulo 1 de 1 Coríntios. Então, o que os gregos buscavam no tempo de Paulo? Sabedoria. E hoje nós buscamos o que muitas vezes? A sabedoria grega, né? A filosofia, né? E diz o seguinte, olha, aí ele fala, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E os gentios aí inclui todos nós, os não-judeus, e o homem de conhecimento, e os gregos. Então, o não-judeu, para ele, o evangelho, então, era uma loucura, é o que está dizendo aqui, né? Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, tem uma coisa que me chamou a atenção aqui, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, é o evangelho de Cristo como poder. Isso é incrível. O evangelho, ele é poder de Deus, né? Então, assim, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. É isso que está dizendo. E diz, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, assim, aqui ele diz ainda mais, ó, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então Cristo se tornou o quê? A justiça de Deus foi executada em Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Por isso que nós não somos perfeitos, mas cremos que Ele é o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar. Santificação, redenção, sabedoria. Então a verdadeira sabedoria vem de Deus. O Salomão escreveu em Provérbios o seguinte, que o temor do Senhor, o respeito a Deus, é o princípio da sabedoria. Então por que eu não estou fazendo tanta coisa que a carne pede? Né? Por causa do temor do Senhor. Deus vê todas as coisas, Deus vai julgar. Mas aí como é que eu vivo? Eu vivo no medo? Não, eu vivo numa comunhão alegre, perfeita com Deus. Mas como é que eu posso viver nessa comunhão alegre? Buscando e atentando e ouvindo e alimentando da Bíblia, da sua palavra, todo dia, as coisas do alto. Porque se eu estiver desatento olhando para o mar, como olhou Pedro, aí o mar vai querer me tragar e eu vou ter medo, né? Ele gritou, Senhor, salva-me, e Jesus repreendeu ele. Por quê? Porque ele não estava olhando para quem? Para Cristo. Quando eu olho para as Escrituras, eu estou olhando para Cristo. Quando eu olho para o mar, que representa o mundo, aí eu estou distanciando de Cristo, né? Aí eu corro o risco de afundar. Olha bem, no capítulo 17 do livro de Atos, pensando nos gregos ainda, né, que é o nosso ponto, no versículo 18 fala assim, olha, alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Com quem? Com Paulo. Paulo estava onde? Em Atenas. Então, vai dizer mais ainda. E mais abaixo fala assim no versículo 20,
queremos saber o que vem a ser isso, quer dizer, que doutrina é essa que você está trazendo? Eles perguntando a Paulo, né? E aí Paulo diz, e diz ainda o texto, todos os de Atenas e os estrangeiros, né? Eles não cuidavam, se não dizer o que, ou ouvir o que? As últimas novidades, né? Eles não cuidavam a não ser ouvir as últimas novidades, né? Então assim, eles estavam o quê? Curiosos, os de Atenas. Curiosos, eles estavam então procurando despertar a sua curiosidade. Eles não estavam buscando a verdade. Quando Paulo veio pregar ali em Atenas, quando ele passou em Atenas, veio levar o evangelho. E diz mais coisas, no versículo 30 fala assim, Deus, né, Deus, está falando de Deus, olha, estabeleceu, no versículo 31, do mesmo capítulo 17 de Atos, estabeleceu o quê? Um dia em que há de julgar o mundo por meio de um varão, que é Cristo, né? Ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo que estava dizendo isso. Aí o que vai dizer? Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Aí diz o texto ainda, houve alguns homens que se agregaram a ele e creram. Aí tem Dionísio e tem uma mulher chamada Dâmaris, entre outros. Então assim, alguns poucos gregos ainda se converteram ao evangelho. Então, o que nós queremos pensar e dizer sobre esses temas? Nós queremos dizer o seguinte, olha, a filosofia grega, né, quando a gente fala de filosofia grega, a gente lembra de Sócrates, Platão e Aristóteles, que são os grandes filósofos. Né? Então a filosofia grega, o que Sócrates dizia, né, na filosofia grega? O que ele falava? Ele falava o seguinte, ó, que a verdade se encontra oculta no interior de quê? De cada um. É assim que ele dizia. Então Jesus fala o seguinte, olha, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 14, versículo 6. Quer dizer, a verdade, o caminho está em Cristo, não em cada um de nós. Né? E ele diz assim, olha, e ainda, olha só, se a verdade está oculta no interior de cada um, como dizia Sócrates, Mateus 15, 19 fala assim, do coração do homem que procede o quê? As más coisas, do coração do homem que procede as más coisas. No templo de Delfos, está escrito lá assim na Grécia, estava escrito no Antigo Tempo, na época de Sócrates, que é antes de Cristo, né? A Bíblia é muito baseada no Antigo Testamento, que é antes dos gregos, né? O Antigo Testamento judaico que trouxe o Evangelho. Mas Cristo é judeu e se deu tanto com os judeus, né? Então no templo de Delfos estava escrito assim, conhece-te a ti mesmo, lá na Grécia, na cidade de Delfos. E lá era o templo. Então lá a reflexão era cada um buscar dentro do seu interior o conhecimento. Ele foi dedicado a Apolo, que era Deus da luz, da razão e do conhecimento. Conhecimento verdadeiro, que eles diziam, né, os gregos. Né? Então Apolo era o patrono da sabedoria. Né? E também lá tinha os mistérios de Eleusis. Eleus também, onde era tipo a maçonaria, né? A gente não sabe o que acontecia lá nos templos, lá nesse templo, nesse outro templo, onde os grandes gregos, os grandes filósofos lá, como Pitágoras, Sócrates, frequentavam, né? Então é o seguinte, eles tinham o próprio templo deles, né? Agora, a questão, Jesus disse, como eu já disse, ele também falou aqui, ó, cuida então para que a luz que há em ti não sejam trevas. Lucas 11, versículo 35. Né? Então, quando a gente vai no Plotino, o que Plotino falou? Ele falou que mergulhando em nós descobrimos a fonte de luz que nos traz, que nos leva, né, que nos conduz ao uno, quer dizer, ao ao Deus que é em cada um de nós. Plotino vai dizer isso, né? E a ideia é que leva ao iluminismo. O homem é Deus. Então, na Idade Média, depois da Reforma, o homem começou a buscar, a partir desse pensamento, ele começou a buscar, a desenvolver, a buscar o seu próprio paraíso na Terra, não é verdade? Descartes disse assim, ó, julgar bem para fazer o bem. Até Descartes fala julgar bem, né? Mas como é que nós julgamos bem? Podemos julgar bem para fazer o bem, mas baseado em quê, né? As Escrituras aqui é o nosso, né? Foi Kant que abandonou essa ideia, né? Que é a salvação pelas obras, julgar bem de Descartes, né? Então assim, é outro filósofo, né? Então quando a gente pensa em Platão, ele escreveu um livro que chama Fédon, né? Esse Fédon de Platão, porque
Sócrates não escreveu nada, né? Sócrates foi o filósofo, professor de Platão, e Platão foi um aluno brilhante, né, do ponto de vista da filosofia. E Platão foi professor de Aristóteles. Esses foram os 3 grandes filósofos, né? Não só eles, mas esses foram talvez os 3 principais: Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Mas tiveram outros, como Pitágoras também. Então, no Fédon de Platão, a gente vê ele falando da dualidade do corpo e alma. Então, assim, na visão dele, ele fala que Sócrates estava feliz com a chegada da sua morte. Sócrates ia ser executado, né, pelas ideias dele. Mas por quê? Sócrates dizia que quando a alma apartasse do corpo, ia chegar-se à plenitude do conhecimento, porque o corpo seria uma prisão no caminho da busca do saber. O corpo fala de paixão, enquanto que a alma fala de virtude e das atividades filosóficas. Então aqui um ponto, uma crítica que eu falei no início, professor de filosofia, fala que, em outras palavras, muita gente pensa assim, entende mal o cristianismo. Como assim o mal cristianismo quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, que o corpo é mal. Gente, o corpo não é mal. Na Bíblia não ensina que o corpo é mal. A gente cuida do corpo. Então você pode cuidar do seu corpo e da sua saúde? Claro. Né? Você não pode colocar o corpo acima de tudo. Tudo que você dá muitíssimo valor, você coloca como um Deus, não é verdade? Então uma pessoa que cuida só do corpo, ele fica só na academia, né, o tempo todo. E o tempo todo, é claro que ele está cuidando de uma coisa que é passageira, o nosso corpo. Agora, você deve ter boa saúde, cuidar do corpo, fazer exercícios, claro, é bom para a sua saúde. O corpo, a Bíblia fala que ele é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, não é isso? Então o corpo a gente deve cuidar dele, e bem, inclusive moralmente falando. Por exemplo, não se prostituir, né? Então assim, e se a gente fosse ler, ou for ler nas passagens de Coríntios, que eu comecei a lendo, depois Paulo ele vai falando sobre a importância do cristão, aí é para o cristão, porque, gente, quando eu falei com o Evangelho, no capítulo 1 de Coríntios, fala que é poder de Deus, ele transforma a vida, ele transforma as almas, ele transforma o pensamento. A gente passa a querer viver para agradar a Deus, a gente passa a ver alegria em comunhão com Deus aqui, em paz de espírito. A filosofia, ela não pode trazer essa paz de espírito. A ciência, o desenvolvimento da ciência veio muito pela filosofia, ela traz conforto para o corpo mesmo, né? Um certo conforto, mas ela não traz a resposta para a alma, essa resposta que a Bíblia traz. Não pode trazer, gente. Então, quando a gente vai lendo a respeito, o homem tem responsabilidade sim diante de Deus, né? A gente vai lendo, na sequência interessante de Coríntios, a gente vai ler que Paulo condena no capítulo 5, né, um jovem lá que estava possuindo a própria madrasta, e fala que ele seja expulso da igreja, ele fala que, por quê? Para servir de exemplo, né, para que ele deve ser expulso? Até que ele faça uma reflexão, né, ele ia ser expulso porque ele estava vivendo, né, no adultério, né. Então, assim, o cristianismo é a vida moral, né? Agora, Deus nos dá força, o Espírito Santo que habita em nós, para viver rejeitando as ofertas desse mundo. Agora, talvez você não tenha prestado atenção. Ele, então, condena, por exemplo, no capítulo 6, a questão da impureza, da sensualidade, onde eu falei que o nosso corpo, nós somos comprados por um preço. Glorificai a Deus no vosso corpo, versículo 20 do capítulo 6. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele está falando sobre a impureza, né? Ele está falando sobre a questão da sexualidade, que é uma das coisas que atrai muitas pessoas. A riqueza, acumular bens. Para quê, gente? Né? Nossa vida é curta aqui, né? Por que não dividir com o seu próximo, né? Não é verdade? Então, assim, essas transformações é só o Espírito Santo que pode fazer na vida da gente. Né? Então, o corpo nosso, né, é uma das coisas preciosíssimas que nós temos. O pecado contra o corpo, né, é uma coisa grave. Todo pecado é grave, até uma mentira é grave, mas ele fala em Coríntios isso. Né? Então, quando a gente olha na filosofia grega, quando Sócrates ia dizer que, olha, a morte vai ser bom porque eu vou me livrar do corpo, o corpo é ruim. Não é o corpo que é ruim das pessoas, é a mente das pessoas. Então você não é
você que me ouve, você é uma mente, você é uma alma, né? E você usa um corpo. Mas o corpo em si não é ruim, porque na criação, lá no capítulo 1, fala que Deus criou todas as coisas, e viu Deus, depois que ele criou todas as coisas, que era muito bom. Então o Deus criou o homem era muito bom. Eu falo assim, a criação, o corpo. O homem tornou mal porque ele quis viver o quê? De forma independente de Deus. Esse foi o grande problema. A ideia de viver na independência de Deus. Esse que é o grande pecado. Então quando a gente olha aqui, na sequência, no banquete de Platão, ele fala que o amor o amor para Platão era o Eros, quer dizer, no livro dele, o banquete, né? Então o amor dele, o que é o amor? O que dirige o amor? Ele não se dirige às pessoas. Ele fala das qualidades, mas a qualidade dessa. Ama-se alguém por causa de sua beleza, inteligência, etc. Pascoal falou assim, olha, a doença pode fazer desaparecer essa qualidade sem matar as pessoas. Então assim, se eu amo alguém porque ele é bonito, se eu amo a bonita, né, porque é inteligente, né, ou porque tem bens, porque faz o bem, né, para mim, né, então assim, eu tô amando não é a pessoa, é a qualidade dela, é isso que Platão fala, que ele ensina o amor eros. Então assim, o grego amava pelo amor eros. O que as pessoas vivem na prática, essa filosofia grega, gente, amam é isso. Mas o que Jesus falou? O que Jesus ensinou? Né? Jesus falou em Mateus 5, versículo 44, totalmente diferente da filosofia grega. Jesus falou assim, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, a gente vê que o Evangelho de Cristo, o Evangelho da Bíblia, ele não é igual ao pensamento filosófico grego, tá? Ele é diferente do pensamento filosófico grego. E esse é o ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Então, em Aristóteles, né, a ideia do demiurgo, né, é a questão da matéria já existe. É como se fosse um semideus que construiu tudo a partir da matéria que já estava aí. Né? E a Bíblia fala que Deus criou tudo do nada. Lá no Gênesis. Deus fez tudo do nada. É isso que está dizendo lá. Né? Então, assim, quando o desenvolvimento de Aristóteles, aí esse que já é o discípulo de Platão, né, ele fala que o homem seria também um demiurgo, quer dizer, ele vai criar alguma coisa, né? Resultando numa salvação que pelas obras. Então, tudo hoje depende do fazer, aplicação das técnicas, né? Os reparadores especializados fazem os consertos das panes, né? Sabem o que se deve ser feito. Agora psicologicamente, socialmente, economicamente, existencialmente, né? Quer dizer, esperamos que, por exemplo, né, que a vacina resolve tudo. Então a gente espera que venha tudo, a gente está acostumado, né? Que venha tudo pronto. Num certo sentido isso é bom, mas não é o suficiente, porque eu digo socialmente falando, psicologicamente falando, os anseios mais profundos da alma, né? Então, o homem pode resolver essa questão? Não, o homem não pode, não é verdade? Então, assim, a gente pensou também no Simão, que queria fazer alguma coisa. Lá no início de Atos, quando a gente viu Pedro, pelo Espírito Santo fazendo sinais, Paulo fazendo sinais. Então Simão, o mágico, ele queria o quê? Ele queria, me vende esse poder, para mim poder curar as pessoas. Pedro ficou muito irado com ele, né? Por quê? Porque o Evangelho não é comércio, o Evangelho de Deus. Pedro tinha o dom, gente, no início do ministério dele, em Atos, como Paulo, porque o livro de Atos conta a história de Pedro e de Paulo, também curava as pessoas, até ressuscitaram gente. Pedro ressuscitou Dorcas, e Paulo ressuscitou Eutico. Isso era para mostrar que o Evangelho veio com poder. No início o Evangelho, a Bíblia não estava completa ainda, escrita, ele veio fazendo, é isso que eu falei no início do poder, ele veio com poder. E o Evangelho hoje, ele continua com poder, viu? E sabe qual que é o poder que você vê do Evangelho? A transformação na vida das pessoas. É isso que o Evangelho quer fazer. Uma semelhança, viver uma vida semelhante com Cristo. Né? Paulo falou assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o Evangelho pode fazer uma transformação na sua vida. E você vai viver de forma a agradar a Deus. Né? Esse que é o Evangelho. Então, assim,
pense bem, as coisas que a gente faz, que nós estamos buscando, todas são temporais. Todas têm um fim, em breve, inclusive a nossa vida. E qual é o nosso legado? Né? Então, o nosso legado deveria ser o de agradar a Deus, né? Viver para agradar a Deus, não a nós mesmos. Então, assim, o Evangelho fala ao mundo e no mundo, mas não com a voz do mundo. Então, o Evangelho ele não pode ser, igual muitos fizeram, adaptaram ele com conhecimento filosófico ao conhecimento grego, a filosofia grega, para agradar as pessoas. Hoje tem muitas discussões teológicas, filosóficas, as pessoas querem discutir filosofia e teologia que discutam, mas o Evangelho ele é simples, ele está na Bíblia, é lá que você precisa ir para que você alcance a salvação, né? Pela fé em Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Então, você fala assim, mas você leu lá no capítulo 17 de Atos, o que você leu lá? O que eu li lá foi isso, que os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo, né? Acreditavam em ressurreição, alguns acreditavam, porque vários grupos da alma, como Sócrates, do corpo não, mas esse corpo nosso vai ressuscitar, né? Então por isso que você deve cuidar do seu corpo. Capítulo 6 de 1 Coríntios, moralmente falando, né? Moralmente falando. Mas eu vou tomar um remédio? Sim, toma. Nós nos amamos, por isso nós cuidamos do nosso corpo. Mas é importante cuidar dele moralmente falando. Porque o que desagrada a Deus é a prostituição, né? Eu citei aqui no início que Mateus, né, fala do coração do homem que procede as más coisas. E procede mesmo. O que a gente tem que fazer? Negar essas coisas, né? Negar o que? O egoísmo, né? Negar a avareza, negar a impureza, a prostituição, né? Negar a ganância, a glutonaria, né? E a acumulação de bens, né? Que toda essa soberba, a presunção, né? E tudo isso, quando nós negamos isso todo dia, nós estamos produzindo, deixando o Espírito de Deus agir em nós, conforme Gálatas capítulo 5, produzindo o fruto do Espírito que agrada a Deus. Então, a transformação do Evangelho, o poder do Evangelho, não é filosofia, conhecimento humano, mas o Evangelho ele é conhecimento de Deus, ele é transformação pelo Espírito Santo. Tá? Então a transformação virá, os milagres de Deus virá na vida de cada um. Né? O texto aqui, o mundo tenta dar a revanche ao não recusar pura e simplesmente o cristianismo, mas tenta, o que ele tenta fazer? Domesticá-lo, né? Uma das formas é através do pensamento grego. Então, o homem não nega o Evangelho. Não, nós somos amigos do Evangelho, somos amigos da Bíblia, somos amigos dos cristãos. Mas ele quer domesticá-lo ao seu modo. Mas como é um domesticá-lo ao seu modo? Através de tradições humanas, seguindo tradições humanas. Não seguindo aquilo que está na própria Bíblia. Por quê? Porque não lemos a Bíblia. Às vezes nós não lemos a Bíblia. Quando você não lê a Bíblia, como é que você vai entendê-la? Jesus falou assim, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Olha o poder de Deus de novo. Quando Jesus fala isso, ele fala assim, nós só vamos conhecer o poder de Deus, experimentá-lo em nossas vidas, quando a gente estiver lendo as Escrituras. É isso que nós precisamos fazer. Então, o homem tenta então o quê? Dar uma revanche, o homem com conhecimento ou não, né? Como assim? Voltando ao paraíso, né? Então, assim, não podemos voltar ao paraíso. Fomos expulsos lá do paraíso, nossos pais em Adão. Então, Deus nos promete um novo templo, uma nova cidade. Não é o templo que eu citei aqui de Delfos, não. E nem os mistérios de Eleusis, como os gregos viviam lá, né? Nesse templo, onde conhece-te a ti mesmo. Não, não. Nós devemos conhecer a Deus. Né? O homem é mau no seu desígnio, no seu coração. Então, o paraíso, amigos, queridos, nós vamos um dia voltar nele. Mas é um outro paraíso que Deus vai reconstruir. Não é aquele paraíso que nós perdemos, não. É um outro paraíso. E o que as pessoas tentam fazer? O que você, de repente, está tentando fazer sem perceber? É viver num paraíso reconstruído, recalchutado aqui na Terra. Nós não viveremos em paraíso nenhum aqui na Terra. Nós estamos sendo preparados para viver num outro paraíso com Cristo um dia. Mesmo que morramos, né? O importante é a outra vida, o importante é estar um dia com Cristo, lá na eternidade. Que assim seja.